Olá, tudo bem? Vamos falar sobre a semana do dia 2 de março até o dia 8 de março. O tema é vazios de si mesmos e cheios de promessas cumpridas. Mateus capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aprendendo com a Bíblia em Filipenses capítulo 4, 2. Mas vamos lá. Primeiro, o que é mansidão? Mansidão significa doçura, suavidade nas nossas atitudes. É a capacidade de conseguir ceder os próprios direitos para um bem maior. E também ser manso, a mansidão é um gomo do fruto do Espírito. E como eu já falei com vocês uma vez, quando nós estávamos estudando o livro de Gálatas, o fruto do Espírito não é algo que nós escolhemos ter, mas é algo que nós precisamos ter. E lembrando que ele é um único fruto. Então, tudo daquele fruto eu preciso ter. Então, a mansidão não é algo que eu escolho, eu quero ou não quero. A gente precisa buscar ser mansos. E a Bíblia nos fala aqui em Filipenses sobre duas mulheres que chamam, olha que nome maravilhoso, gente, Evódia e Sintique. Elas eram ajudantes do apóstolo Paulo, mas em determinado momento elas começam a se desentender uma com a outra. Não se fala na Bíblia o qual que foi esse desentendimento que aconteceu, só que com certeza foi alguma coisa séria, e também elas tinham um cargo, né, uma situação importante, elas eram ajudantes de Paulo, então com certeza foi algo um pouquinho grave porque chegou até os ouvidos de Paulo, tanto que Paulo ele interfere pedindo para que elas resolvessem, né, aquela divergência entre as duas, pedindo ajuda até para outras irmãs que aconselhassem essas duas para que isso fosse resolvido para o bem delas, mas também para o bem da igreja do Senhor ali em Filipos. Então, a gente precisa entender que, como filhas de Deus, como filhos de Deus, nós não devemos deixar que as coisas ruins atrapalhem o nosso relacionamento com outras pessoas. Nós vamos ser feridos, pessoas vão falar mal da gente, vão fazer coisas que a gente não gosta, como muitas vezes nós também somos essas pessoas que ferem outras, que não ajudam outras, que chateiam outras, que fazem coisas que não agradam as pessoas, né? Nós também temos que colocar a gente nesse lugar. Então, situações difíceis vão acontecer, mas nós precisamos entender que, como filhos de Deus, nós não podemos deixar que essas coisas criem raiz no nosso coração, na nossa mente e atrapalhem a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Cristo e também com as outras pessoas. É preciso aprender a resolver nossos problemas com as pessoas com amor e mansidão, ou seja, não é brigando, não é gritando, não é xingando, sempre lembrando que somos filhos de Deus e precisamos agir como ele agiria. Lembra que uma vez eu também falei sobre quando chega uma situação para nós, a gente sempre pensar no meu lugar, o que Jesus faria, como que Jesus agiria. E isso aí nos ajuda a não fazer coisas erradas. E mais duas histórias bíblicas que falam sobre isso, né? Sermos vazios de nós mesmos e nos encher das promessas do Senhor e ver as promessas do Senhor cumpridas em nós, porque quando nós perdoamos, nós somos perdoados, quando nós amamos, nós somos amados, né? São promessas do Senhor. Jesus cura a orelha de um soldado, tá em Lucas 22, 49, 51, quando Pedro fere, então, a orelha de um soldado com a espada, Jesus vai lá, pega aquela orelha e coloca de novo no lugar, né? Pedro estava bravo ali, porque Jesus estava sendo preso injustamente, já indo para a cruz, então ele, tentando defender ao Senhor, ele fere outra pessoa. Não era aquilo que o Senhor Jesus precisava ou queria, né? Ele estava ali caminhando para cumprir algo que o Senhor tinha falado para ele, o Senhor Deus. Então Jesus ele vai lá e restaura a orelha do soldado. E uma outra história é o coração manso de um pai, Lucas 15, 11, 32, que é a parábola do filho pródigo, aquele filho que pede a sua herança com o pai ainda vivo, vai embora, gasta tudo, quando tá ali já sem nada, humilhado, então ele volta pedindo perdão ao pai, falando, olha pai, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, né, me trata como um servo, mas aquele pai com coração amoroso, assim como o coração de Jesus, como soldado, então aceita novamente o filho ali na casa como um filho e não como um servo. Então, que nós possamos aprender a ter este coração manso, como Jesus também ainda tem. Deus abençoe.